Gostaríamos inicialmente de fazer duas saudações. A primeira delas, ao queridíssimo e saudoso confrade, bem-vindo da Costa Melo, primeiro presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, e que foi o grande idealizador desse projeto, o Seminário de Unificação do Movimento Espírita Cearense. Se estivesse entre nós, no próximo dia 31 deste mês, Bem-vindo Melo estaria completando 92 anos de sua jornada terrestre. Certamente continua da outra dimensão existencial, inspirando as atividades da federação que ele tanto ama. E a outra saudação nós fazemos ao grande articulador e pioneiro do trabalho federativo no estado do Ceará, a glória da oratória espírita no Brasil até a primeira metade do século passado, Manuel Viana de Carvalho, cearense de Icó, cuja vida ainda, lamentavelmente, é desconhecida de muitos dos seus conterrâneos, que com labor incansável ensejou para nós a fundação, no dia 19 de junho de 1910, da primeira entidade federativa do estado do Ceará, a qual, por inspiração da Federação Espírita Brasileira em seu tempo, ele deu o nome de Centro Espírita Cearense. Neste espaço que ora nos abriga. Queríamos também pedir a devida paciência, a necessária e imprescindível tolerância dos irmãos para com a exposição, tendo em vista que nem sempre as exposições de cunho histórico, elas são interessantes ou prendem a atenção. Mas é o resultado das nossas buscas, do nosso esforço, de um trabalho que fazemos há mais de 2 décadas por amor à causa espírita, e que sempre dizemos é um trabalho de cavaleiro solitário, porque não se valoriza muito, e quem vive nas suas respectivas casas espíritas sabe disso, a história, com as exceções evidentemente, das nossas instituições e do nosso movimento espírita, particularmente do estado do Ceará. Por isso agradecemos também a comissão organizadora desta versão, desta edição do nosso Seminário de Unificação, pela sugestão, aproveitando a grande efeméride da celebração dos 70 anos do Pacto Áureo, para que pudéssemos fazer também com ele uma relação com a trajetória histórica do movimento espírita cearense, que poucos espíritas conhecem. Se a Aparecida não sabe, no depoimento comovente que ela deu, acredito que foi no dia 19 de dezembro, a última palestra que ela ouviu antes do seu renascimento, lá no Irmão Leite, porque ela pediu para que nós falássemos sobre a história do movimento espírita cearense, um convite até inusitado e surpreendente, porque ninguém pede para que nós falemos nas casas espíritas sobre a história do nosso movimento. Então, também esse registro aqui, essa querida amiga, que recebe aí essa concessão do alto para ficar mais uns 40 anos, talvez esteja bom, não é? Aparecida entre nós, trabalhando no Irmão Leite. No próximo dia 5 de outubro deste ano, o movimento espírita brasileiro estará relembrando os exatos 70 anos da assinatura do Pacto Áureo. Corolário, consequência do esforço de alguns companheiros, capitaneados por Antônio Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, e alguns representantes de federativas estaduais do Sudeste e do Sul do país. Inspirados no ideal unificacionista, projetado originalmente por Bezerra de Menezes, eles resolveram celebrar um acordo através da assinatura de uma ata que ficaria conhecida como Pacto Áureo, para que houvesse um entendimento entre as federativas estaduais, as lideranças espíritas espalhadas pelo nosso país. No dia 31 de março
de 1889, portanto 60 anos antes da assinatura do Pacto Áureo, o venerando apóstolo da unificação, ilustre conterrâneo de todos nós, Adolfo Bezerra de Menezes, quando assumiu por primeira vez a presidência da Federação Espírita Brasileira, instituição que fora fundada 6 anos antes, no dia 2 de janeiro de 1884, ele logo se empenhou, porque era esse o seu grande ideal, de evitar os esforços necessários para promover esse trabalho de união e de unificação do movimento espírita brasileiro. E, para tanto, aproveitando a grande efeméride daquele ano, 31 de março de 1889, era exatamente a celebração dos 20 anos da desencarnação de Allan Kardec, ocorrida a 31 de março de 1869, ele promoveu um congresso espírita na então capital do Império. A República só ocorreria no dia 15 de novembro daquele mesmo ano, e várias lideranças espíritas de alguns estados próximos, mas especialmente do Rio de Janeiro, se deslocaram para aquele congresso que, apesar de se chamar congresso, não era como os nossos congressos de hoje. Eram, na verdade, encontros ou seminários como este. Num total de 41 instituições, ali se fizeram presentes, e ele lançou as primeiras propostas com o intuito de unificar o movimento espírita brasileiro. Entretanto, era um trabalho árduo, e ele não logrou o êxito que esperava no primeiro momento. E a sua derradeira e última gestão, que foi de 1895 até 1900, quando ele viria a regressar ao mundo espiritual, no dia 11 de abril daquele ano, foi um período de muitas tensões, em face das divergências compreensíveis pelo contexto dos espiritistas de então, sobretudo no tocante às diferentes formas de se interpretar a doutrina espírita. Aqueles mais tendenciosos ao lado cientificista da doutrina, aqueles outros mais focados na questão filosófica, ou os outros mais voltados ao aspecto moral, que eram de forma pejorativa, infelizmente, qualificados como místicos. Essa divergência interpretativa em relação ao bloco uno e monolítico do espiritismo, que é indissociável, é perfeitamente compreensível. E Bezerra lutou. E como lutou? Pelejou o quanto pôde, tanto ele quanto outras lideranças espíritas de seu tempo, entre as quais um dos mais obstinados pregadores da mensagem espírita do final do século XIX, Bittencourt Sampaio, natural de Sergipe, como muitos nordestinos ali presentes, primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, o Marechal Everton Quadros, era do Maranhão, Bezerra de Menezes, cearense. Vamos encontrar a presença maciça, portanto, dos nordestinos nesse projeto inicial de organização do nosso movimento espírita. E o fato é que Bittencourt Sampaio lutou tanto que quase desistiu diante dos problemas inerentes, não à doutrina, mas a nós, espíritas, a nossa natureza humana, a ponto de ter dito uma frase com um tom um tanto pessimista, devido às suas insistentes tentativas de unir o nosso movimento. Disse ele: a união vale para todos, menos para os espíritas. Fecha aspas. Bezerra de Menezes lutou, mas a sua proposta permaneceu. Antes do Pacto Áureo, para que nós possamos entender a importância desse evento, nós vamos ter, seguindo o retorno de Bezerra de Menezes ao mundo espiritual, uma proposta também de organização, de unificação do nosso movimento por um outro nordestino que, logo após a partida do Dr. Bezerra, assume a presidência da Federação Espírita Brasileira, o paraibano Leopoldo Cirne, que administrou a Federação Espírita Brasileira de 1900 a 1914. Aliás, amigo íntimo, a ponto de trocar confidências de Viana de Carvalho. Leopoldo Cirne, em 1904, aproveitando a grande efeméride daquele ano, 1904, o centenário de nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, 3 de outubro de 1904,
resolveu, certamente inspirado pelo alto, organizar o movimento espírita seguindo os passos de seu preceptor, Bezerra de Menezes. E, para tanto, resolveu fazer um grande encontro no Rio de Janeiro. E preparou aquele que seria o nosso primeiro censo espírita, que a Nossa Socorro tanto insiste, de forma sofrida, para que nós, com as nossas casas espíritas, ofereçamos a ela, a federação, os dados das nossas instituições, para que possamos ter uma ideia de quantos, afinal, somos no movimento espírita cearense. Leopoldo Ciri fez esse trabalho, um trabalho impressionante para a época, através de cartas, dessa correspondência epistolar. Ele manteve contato com várias lideranças espiritistas dos estados, inclusive do Ceará. Na época, quem mandou uma correspondência para ele foi o farmacêutico dos pobres, que, segundo a tradição da época, dizia, curava com o seu olhar de ternura, responsável pela farmácia Mamed, ancestral ilustre do Gabriel Mamed, que eu não vejo aqui, mas que cultiva a mesma barba do ilustre ancestral. O Gabriel, para quem não sabe, é um companheiro querido, hoje presidente, não é, Orlando, da casa da qual Orlando faz parte, o Centro Espírita Aurora Redentora. E o ancestral desse companheiro, o farmacêutico Catão Paz da Cunha Mamed, foi quem se correspondeu com Leopoldo Cirne, revelando algo que vamos comentar em seguida, que é muito curioso para a história do nosso movimento espírita cearense. Foi uma tentativa muito oportuna e muito importante. Em 1929, aparece a grande liderança jovial de Leopoldo Machado, porque foi exatamente naquele ano, há, portanto, 90 anos, que ele se dispôs, viu Silvia, viu Jarranes, os nossos coordenadores do movimento de juventude, da nossa federação, a organizar esse projeto de valorização do movimento espírita juvenil no Brasil inteiro, seguindo uma proposta original de 1917 de Viana de Carvalho, que foi o primeiro a idealizar a ideia, o registro, de fazer o registro, a proposta de se criar as escolinhas de moral cristã, para que os nossos jovens e as nossas crianças, desde cedo, pudessem travar contato com a doutrina sistematizada por Allan Kardec. E aí nós vamos ter ainda os problemas inerentes ao nosso movimento espírita, porque na década de 1920, em 1926, ano da desencarnação de Viana de Carvalho, vai surgir no Brasil uma outra entidade federativa, a Liga Espírita do Brasil, da qual o cearense, comandante da Marinha brasileira, João Torres, fez parte, foi seu presidente. Leopoldo Machado também chegou a transitar e a participar da Liga Espírita do Brasil, havendo esse momento de tensão em nível nacional. E foi exatamente a partir dessas divergências, nessa proposta de diálogo entre as principais lideranças, destacando-se os companheiros que mais tarde iriam capitanear a chamada Caravana da Fraternidade, que tinha à frente Leopoldo Machado, figuras notáveis como Antônio Lins de Vasconcelos, paraibano, Francisco Spinelli, do Rio Grande do Sul, o médium Ari Casadil e o próprio Leopoldo Machado, promovendo, após a assinatura do Pacto Áureo, a idealização desse projeto, cujos resultados foram importantíssimos, inclusive para nós, aqui no Ceará. O fato é que, graças ao Pacto Áureo, nós vamos ter, a partir de então, o que foi mais importante, a representatividade dos estados do Brasil na Federação Espírita Brasileira, no seu Conselho Federativo Nacional, órgão que existe até hoje, e que fez com que o nosso Bem-vindo Melo, na composição do nosso primeiro estatuto, e essa instituição, esse órgão permanece até hoje, fosse idealizado o Conselho Federativo Estadual, que se reúne de 2 em 2 meses na nossa Federação Espírita do Estado do Ceará.
para que haja essa oportunidade do diálogo, para que haja essa oportunidade da interação entre nós, para que haja, sobretudo, essa comunhão fraterna, a fim de que nós estreitemos esses laços de amizade sincera, para que, mais encorpados, unidos de fato, pelo ideal espírita, embora as naturais e compreensíveis divergências, nós não percamos de vista o grande escopo do espiritismo, que é, além da sua divulgação, possibilitar a cada um de nós a transformação moral, a transformação interior, fazendo dessa forma o nosso movimento espírita um movimento mais consistente. A partir da confederação, da idealização do Conselho Federativo Estadual, nacional, melhor dizendo, nós vamos ter uma série de ações pela Federação Espírita Brasileira até o presente momento. Porque com o Conselho Federativo Nacional, na década de 1950, nós vamos ter a colaboração de mensagens de amigos espirituais, que vão se valer da mediunidade incomparável de Chico Xavier e de Ivone do Amaral Pereira, para nos concitar permanentemente a essa necessidade imperiosa de nos unirmos, de nos congraçarmos, de nos irmanarmos no ideal espírita. A partir dos anos 60, aparece a figura notável, ainda hoje entre nós, com o seu vigor juvenil, jovem que ainda é, aos 92 anos de idade, a idade do nosso irmão bem-vindo, a glória da oratória espírita contemporânea, incomparável, no que prega e no que vive, no que vive e no que prega. Diferentemente de muitos de nós, eu me refiro à figura magistral de Divaldo Pereira Franco, a quem o movimento espírita cearense muito deve. Desde a sua primeira visita a estas plagas, no dia 13 de outubro de 1951, e tendo de lá para cá, quase que anualmente, por amor aos seus conterrâneos cearenses, porque embora tendo nascido em Feira de Santana, na Bahia, ele já recebeu o título de cidadão de Fortaleza há 40 anos, em 1979, e o título de cidadão cearense, mais recentemente, em 1910. A vida de Divaldo dispensa comentários. Basta que nós observemos, enquanto muitos talvez estivessem parando nas suas atividades, ele continua percorrendo o mundo. Convidamos até para que ele viesse para o nosso congresso do ano que vem, que será em outubro, para fazer o encerramento em razão da celebração, no ano que vem, dos 30 anos da Federação. E ele só não virá, mas virá em fevereiro, como sempre vem, porque estará participando em outubro do ano que vem, pelo menos está agendado. É sinal de que até os 93, 94, ele estará entre nós, de um congresso espírita internacional. Vejam só. Às vezes nós vamos dar palestra aqui, quem gosta de usar a palavra, Eugênia, Jorge Fontelli, em Canindé, pertinho, muitos companheiros de Canindé, Santa Quitéria, que é um pouquinho mais distante. E nós voltamos no dia seguinte estropiados, cansados. Eu fico pensando, e o Divaldo que viaja o mundo inteiro fazendo essa atividade? É verdadeiramente impressionante. E ele tem contribuído até hoje, além das mensagens que o Dr. Bezerra, por seu intermédio, tem veiculado, sempre convocando a família espírita brasileira e mundial para essa necessidade do estreitamento dos laços de fraternidade. Como há que dizer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De repente, nós talvez percebamos a importância da substância dessas mensagens. O fato, meus irmãos, é que as campanhas que hoje as federativas promovem, convidando sempre as casas a participarem das atividades federativas, estimulando o estudo nesse trabalho pioneiro, que nem muitos compreendem, do estudo sistematizado da doutrina espírita, do ERST, a qualificação do trabalho da mediunidade também, as campanhas de valorização da vida, são consequências, indubitavelmente, da ação desses pioneiros que, a 5 de outubro de 1949, propuseram essa visão diferente, essa retomada de rumos do nosso movimento espírita brasileiro.
E como ficou o nosso estado do Ceará nesse processo? E é aí que nós vamos pedir a necessária paciência e a atenção dos irmãos, porque pela primeira vez, e falamos até com uma certa emoção, nós vamos falar de público, está sendo gravado, acerca da história do Espiritismo em nosso estado. Será que vocês sabem como é que tudo começou? O primeiro centro espírita do Ceará? Valendo-nos a guisa de introdução desse segundo momento para entendermos a importância do Pacto Áureo e da caravana da fraternidade em nosso estado e nos destinos do nosso movimento espírita, na obra que fizemos menção, um opúsculo, cujo exemplar nós obtivemos, graças a uma doação que nos foi feita pelo saudoso confrade e amigo Eduardo Carvalho Monteiro, já há uma década residente no mundo espiritual, grande pesquisador do movimento espírita, que nos presenteou com esse trabalho. Lá vem dito, em 1904, na referida carta do farmacêutico Catão Mamed, que Leopoldo Cisne, a partir das informações por ele enviadas naquela missiva, teria feito a menção de que teria sido o Ceará, a província, à época, os estados só são a partir de 1889, com a República, a primeira província do Brasil, onde teria surgido a primeira agremiação espiritista. Quando colhemos essa informação, obviamente, como cearense, exultamos. Puxa, de repente o Ceará e ninguém sabia, porque oficialmente, e de fato assim o é, esse título cabe ao primeiro centro espírita idealizado em Salvador e, por conseguinte, do Brasil, o grupo familiar do Espiritismo. E vejam, foi destacado aqui, é um projeto novo da federação, que tem a Regina à frente como coordenadora, essa nova coordenação, o título de família na primeira agremiação espiritista do nosso país, grupo familiar do Espiritismo. Que além de oficina, de educandário, de hospital às nossas almas, a Casa Espírita deve ser a extensão do nosso lar. Nós devemos viver como se estivéssemos num lar, que se difere da casa propriamente dita, porque no lar é onde há amor, a tolerância, a fraternidade, para uma boa convivência. Então esse foi o primeiro centro espírita, fundado em 1865. Então nós achamos estranho, mas partindo da premissa de que onde há fumaça é fogo, nós começamos um trabalho de investigação e constatamos que, na verdade, o que Catão Mamed informava a Leopoldo Cisne não era em relação ao primeiro centro espírita, mas as primeiras experiências com mesas girantes, das quais seu pai, o também farmacêutico português Antônio Paz da Cunha Mamed, participou entre 1853 e 1854, na residência de um patrício seu, de um português, chamado José Smith de Vasconcelos. Residência que ficava na nossa atual Rua Senador Pompeu. Na época, Rua do Senador Pompeu. Ali, e os jornais da época noticiaram, notadamente o jornal Cearense, eles fizeram, inspirados nos métodos utilizados pelos curiosos que realizavam experiências correlatas na França, na Bélgica, naquela fase inicial que Kardec toma conhecimento desses fenômenos e resolveu, esse companheiro que fizemos menção, fazer uma experiência com as mesas girantes, aqui na nossa capital alencarina. O jornal, o Cearense de junho de 1854, registra essa experiência. E depois de várias tentativas em vão, quando já estavam prestes a desistir, diz a Folha Matutina, eles se deram as mãos diante de uma mesinha tripóide, uma mesinha de 3 pés, e de repente a mesinha começou a oscilar, girar, e o movimento de leve se fez rápido, e a mesinha foi por uma força invisível atirada para um canto da sala, espatifando-se. Eu lhes confesso, como pesquisador, parece que quando você vai fazendo essas investigações, há um quê de psicometria, parece que você volta no tempo, vivencia o que esses companheiros vivenciaram. Eu fiquei pensando, qual teria sido a reação desses pretensos psiquistas, pesquisadores, sem preparação alguma, porque eram, na verdade, curiosos.
eles não tinham, como Kardec teria, um método de investigação para o projeto da codificação espírita. Eu fico pensando, eu queria ser uma mosca, se Deus me concedesse, para estar ali. Acredito até que diante do movimento que eles não esperavam, eles devem ter arregalado os olhos, devem ter se assustado, talvez um ou outro tenha sinalizado que queria correr ou sair da sala, porque estivessem talvez duvidando do que viesse a acontecer. Mas essas experiências, aspas, prosseguiram, e o mais impressionante é que os pesquisadores, não vou dizer cabeça chata porque tinha 2 portugueses, mas tinha o Vigário Alencar, um padre que participava. Esses pesquisadores conseguiram, em 1854, um ano antes de Allan Kardec chegar à mesma conclusão, de que esse fenômeno da mesa girante, e que com eles entabulavam uma conversação, a princípio a partir de um código pré-estabelecido, não era um fenômeno provocado tão somente pelo magnetismo, como se supunha, mas que havia por trás do fenômeno das mesas dançantes ou voantes, a alma dos homens que viveram na Terra. Expressão do jornal da época, as almas defuntas. Mas que para se manifestar, aí é o que é impressionante. Vejam, antes de Kardec chegar a essa conclusão, era necessário que houvesse a presença de um iluminado, ao qual se dava o nome de médium. A palavra está grafada no jornal cearense daquele ano. Veja que impressionante. Somente depois é que a palavra de origem latina seria vulgarizada, divulgada amplamente, graças ao estupendo estudo de Allan Kardec, sobretudo aquele que se encontra na segunda grande obra da codificação, o Livro dos Médiuns, lançado em 1861. Então, na verdade, era relativa a essa experiência que Catão Mamede e Leopoldo Cirne se referiam. Seria por demais auspicioso para nós. Poxa, ter aqui o Ceará como pioneiro, mas pelo menos em relação às mesas girantes, o foi. Embora no Rio de Janeiro também, como em Pernambuco, outras experiências análogas aconteceram. No Rio de Janeiro, o médico homeopata Alexandre Melo Moraes também realizou em 1853, em 1854, experiências com as mesas girantes. E esse médico homeopata, vocês não sabem, mas foi uma descoberta recente, feita por 2 companheiros cearenses em Brasília, foi o primeiro a traduzir para o português o Livro dos Espíritos, e não o Joaquim Carlos Travassos, que traduziu com o pseudônimo de Fortúnio, editado em 1875, a primeira versão da segunda edição de O Livro dos Espíritos. Melo Moraes traduziu de forma manuscrita a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 1862, o que demonstra o interesse desse companheiro, homeopata, estudioso do magnetismo, em relação ao que era divulgado da França para o Brasil a respeito do espiritismo. Vocês sabem, o tempo não nos permite, e não é esse o nosso objetivo, mas as ideias espíritas elas chegaram no Brasil já na década de 1850, graças à ação de grandes pioneiros do nosso movimento, notadamente imigrantes franceses, entre os quais salientamos a figura de Casimir Litou, espírita que conviveu com Kardec, veio ao Brasil e aqui desencarnou há exatos 130 anos, em 1889. Lamentavelmente esquecido de todos. De mim não. Pela homenagem e pela gratidão que temos para com esse companheiro, pelo seu esforço. E posteriormente, Luiz Olímpio Teles de Menezes, que fundou a referida instituição em Salvador, seguindo na proposta de divulgar o espiritismo, com o lançamento que neste ano completa exatos 150 anos do Eco de Além Túmulo, o primeiro periódico espírita do Brasil. Curiosamente, também, 3 meses antes do lançamento de Eco de Além Túmulo, um jornal cearense já fazia uma proposta de divulgação desse jornal, que sairia 3 meses após, e fazia também uma propaganda para coletar assinaturas para o lançamento dessa folha pioneira. As ideias espíritas no Ceará, portanto, elas
foram divulgadas nos anos 1860, através de livros vendidos principalmente na livraria de um português, José de Oliveira. As obras de Kardec eram em francês aqui divulgadas. Posteriormente, já com as traduções dos anos 1870, graças ao Grupo Confúcio, que foi o primeiro grande grupo espírita, fundado em 1873, com o propósito de divulgar as ideias espíritas no Rio de Janeiro. Mas as ideias espíritas mesmo, em nosso estado, elas vão tomar um grande impulso nos anos 1890. A partir, sobretudo, de 1891, quando Manuel Viana de Carvalho, então com 17 anos, jovem estudante da Escola Militar do Ceará, que funcionava no espaço físico onde hoje se encontra na Santos Dumont, nosso Colégio Militar de Fortaleza, com um grupo de companheiros, entre os quais José da Penha, talvez hoje conhecido por alguns pelo nome de uma das ruas aqui do centro. Eles resolveram encetar um grupo de estudos para ali conhecerem os postulados espíritas. E ele era um dos mais ardorosos, um dos mais audaciosos nas discussões que ele entabulava com os companheiros. Mas, efetivamente, meus irmãos, o movimento espírita em nosso estado, ele começa graças à presença em nosso estado de um carioca, muito amigo de Bezerra de Menezes, que esteve, inclusive, em 1900 presente no velório de Bezerra de Menezes, e que por aqui esteve entre 1895 e 1896. A figura inesquecível de Luiz de França de Almeida e Sá. Esse companheiro veio como inspetor da alfândega e resolveu, no dia 13 de novembro de 1895, juntando algumas lideranças, entre as quais Catão Mamede, o professor Lino de Souza Encarnação, Lino da Encarnação, todos são conhecidos pelos nomes de ruas, Alfeu Aboim, e entre outros companheiros, Demétrio de Castro Menezes, vinculados à causa abolicionista anteriormente, e fundaram o primeiro grupo espírita do nosso estado, que talvez alguns não saibam disso, e que se chamou Grupo Espírita Fé e Caridade. Na virada do século, nós vamos ter a atuação de uma mulher à frente de seu tempo, a poetisa Emília Freitas Vieira, que ao lado do seu marido, o jornalista pernambucano Artúnio Vieira, fundaram em Maranguape o Grupo Espírita Verdade e Luz, e através do qual saiu o primeiro jornal espírita cearense, o jornalzinho Luz e Fé. Nesse mesmo período, também em Maranguape, nós vamos ter o surgimento de um outro grupo espírita, com também um jornal em circulação, Doutrina de Jesus. Nós temos alguns exemplares desses jornais que conseguimos das nossas buscas a duras penas, mas podemos constatar o esforço desses companheiros. E uma das instituições espíritas de Maranguape já propunha, antes do Colégio Allan Kardec, idealizado em 1907, pelo grande apóstolo do bem, do amor, da fraternidade, Eurípides Bazanufo, a criação de uma escolinha em 1902 para a alfabetização de crianças e de adultos, dentro de uma instituição espírita, o que é algo por demais curioso. Em meio a esses passos ainda lentos da divulgação do espiritismo, nós vamos ter aqui e acolá o surgimento de outras agremiações, até mesmo no interior. Em 1910, apareceu em Fortaleza um grupo espírita Vicente de Paulo, até que, naquele mesmo ano, vem a Fortaleza a serviço do Exército, ocupando o posto de primeiro-tenente do Exército, o futuro major, então tenente, Viana de Carvalho. E Viana, mantendo contato com as lideranças espiritistas locais, ele se informa acerca de como estava o nosso movimento. E sob a inspiração de Leopoldo Cirne, seu amigo, ele resolveu fundar em nosso estado, não um centro espírita, mas aquela que seria a primeira federação espírita do estado do Ceará, o Centro Espírita Cearense, idealizado
e fundado por Viana de Carvalho e uma pleia de grandes companheiros, entre os quais Álvaro Eine, prefeito de Fortaleza, futuramente, nome de um conhecido bairro, José Matos Peixoto, que foi governador do Ceará, à época se chamava presidente, no final dos anos 1920, Teófilo Cordeiro, Miguel Cunha, cujas informações de público ainda cobro do Aldese, que está me devendo aí um contato com uma descendente desse companheiro, pioneiro do movimento espírita cearense, Teodorico da Costa Barroso e outros tantos mais. E o desembargador Joaquim Olímpio de Paiva, que foi, na verdade, o primeiro presidente dessa entidade federativa. Alguém pode estar achando estranho, mas federativa, sim. Porque com essas propostas de unificação do movimento espírita, idealizadas em 1904 por Leopoldo Cisne, Leopoldo Cisne sugeriu que, com o aparecimento das entidades federativas pelos estados, em vez das entidades que tinham essa finalidade, que se constituíam, elas usassem, em vez de usarem o nome federação, elas pudessem usar o nome União ou Centro. Viana de Carvalho fundou uma federação no Mato Grosso, o Centro Espírita Cuiabano. A palavra centro, à época, ela não era utilizada para designar instituições espíritas como hoje nós usamos. Centro Espírita Francisco de Assis, Centro Espírita Vidal da Penha. Originalmente, as instituições, elas tinham o nome de sociedades ou grupos. A palavra centro, o próprio nome sugere, no intuito da convergência de várias casas, a essa entidade para que a mesma pudesse dar as condições necessárias à organização do movimento espírita local. Então foi assim que surgiu o Centro Espírita Cearense. Infelizmente, essa ideia ela não teve êxito e as federativas que surgiram posteriormente passaram a lançar mão da expressão federação. O curioso é que o Centro Espírita Cearense já se filiou à Federação Espírita Brasileira, que à época, obviamente, não tinha o Conselho Federativo Nacional, em 1911, com o registro de adesão ao Movimento Espírita Nacional. O Movimento Espírita Cearense teve dificuldades, como em muitos estados do Nordeste, uma sociedade ultraconservadora por excelência, a presença maciça do catolicismo local não permitia a expansão do espiritismo. Não, estou enxergando bem. Por favor, Luciano, informar, a pausa aqui, estamos distribuindo papéis para... tudo bem, para a pergunta, né? Para o pinga-fogo aqui, vai na informalidade também. E o fato é que nós vamos ter as dificuldades naturais, com momentos de avanços e recuos no nosso movimento. A ponto de Manuel Quintão, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira em 1915, o homem que lançou o Chico Xavier para o Brasil e para o mundo, patrocinando o livro Parnaso, de Além Túmulo, era grande amigo do poeta espírita cearense, que pouco sabe que era espírita, e espírita atuante, Juvenal Galeno, que escreveu várias poesias que foram publicadas no Reformador na década de 1920. Em uma carta dirigida a Juvenal Galeno, na década de 1920, ele dizia que o movimento espírita cearense ora avançava, ora recuava. Então era um movimento meio amorfo, embora a presença ainda do Centro Espírita Cearense. Em 1926, surge o Centro Espírita Ismael Caridade e Luz, que ainda hoje existe, uma das mais antigas instituições. Em 1927, o Grupo Espírita Fé, Esperança e Caridade. Em 1923, em Iguatu, nós já vamos ter um centro espírita liderado pela família Lima Verde, ali aparecendo. O movimento começa a surgir no interior do estado. Camocim já tem um registro de um centro em 1921. E havia, portanto, essa necessidade de, mais uma vez, o Centro Espírita Cearense voltar ao propósito original de Viana de Carvalho, de encetar esse movimento unificacionista e de federalização. Foi quando, em 1931,
um grande amigo de Viana de Carvalho, espírita bastante conhecido em Pernambuco, Antônio José Ferreira Lima, veio a Fortaleza, que passou a residir por 2 anos. Ele resolveu conduzir esse movimento com o apoio do jornalista Teodoro Cabral, que era presidente do Centro Espírita Cearense, e os dois resolveram aqui, neste mesmo espaço, esse espaço que ora nos abriga, fundar, em maio de 1931, a Federação Espírita Cearense, que funcionaria como hoje funciona a nossa federação, também dividindo esse espaço, curioso isso, com o Centro Espírita Cearense. O movimento começa a se desenvolver. Em 1925, antes, a passagem de Ivon Costa, hoje talvez conhecido pelos registros feitos pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, pelo trabalho que vem fazendo do mundo espiritual, vem a Fortaleza. E aqui fica por 1 mês, em 1925, que é o período também no qual nascerá uma filha dele aqui em Fortaleza, quando ele esteve com a sua primeira esposa. E Ivon Costa era um grande orador, não como Viana de Carvalho, mas um orador que também arrebatava multidões. E na época ele resolveu fazer a divulgação do Espiritismo. Eu, sinceramente, não teria coragem. À época, como dissemos, uma sociedade ultramontana, conservadora por excelência, uma conferência ali, na Praça do Ferreira, no Coreto, que existia então. Ele fez palestras no Teatro de Alencar, e a grande palestra foi anunciada para a Praça do Ferreira, bem no coração da cidade. Só que quando ele chegou no Coreto, algumas lideranças espíritas não conseguiam entender por que o convite havia sido um fiasco. Poucas pessoas estavam ali paradas para ouvi-lo, talvez umas 15, 20 pessoas apenas. Aí ele começou o seu discurso. Ele tinha uma voz radiofônica, uma voz bem impostada, como os grandes oradores da época, e vejam a estratégia que esse companheiro lançou mão para despertar a atenção dos transeuntes. Começou assim, segundo o jornal da época registrou. Maldito seja Deus, maldito seja Jesus Cristo, como também o Santo Espírito. Nisso, as pessoas que passavam, vendo aquele homem falar com a voz grandiloquente, impostada, resolveram parar. Peraí, esse cara é louco, só pode ser. Pararam, observaram, e aí ele arremata concluindo. Assim dizem os ímpios, os incrédulos, os materialistas, os ateus, mas nós espíritas não. E aí começa e conquista a multidão. Vejam que trabalho interessante esse companheiro fez. Nós vamos ter a federação funcionando. Em 1937, ela ganha um novo fôlego com a presença de muitos maçons. Porque para quem conhece a história, sabe que em 1937, com a implantação do Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, a Constituição denominada polaca, realizou uma campanha de vigilância acirrada aos centros espíritas, às lojas maçônicas, aos grupos de teosofia, às lojas esotéricas, e muitas foram até fechadas. Era obrigado, às vezes, você ter a presença de pessoas infiltradas para assistir às reuniões, para, de repente, não ter ali alguém que estivesse fazendo alguma propaganda contra o governo de Getúlio Vargas. E nessa época, uma campanha nacional foi realizada, com a presença, inclusive, de grandes lideranças espíritas do Sul, entre as quais o grande bandeirante espírita de Matão, Caibá Schutel, para que, através de comissões, o presidente Getúlio Vargas fosse esclarecido a respeito do equívoco dessa perseguição. Mas, na época, a Federação Espírita Cearense, que aqui funcionava, ganhou um grande número de adeptos, de pessoas ligadas à maçonaria, entre as quais Mateus Coutinho, Henrique Ellery e outras grandes lideranças de então. Entretanto, isso em 1937. Lamentavelmente, aí já vamos entrando nos problemas que nos dizem respeito, e não insistam que algumas coisas nós não vamos colocar.
Em 1939, no espaço da instituição Grupo Espírita Auxiliadores dos Pobres, fundada em julho de 1928, e que posteriormente, graças a uma doação generosa feita por Secundino Ferreira Passos, pai da Dona Maria Passos, de saudosa lembrança, foi doado o prédio onde atualmente se encontra ainda a mesma instituição, na rua, hoje Avenida Tristão Gonçalves, 1695. Ali foi fundada, para fazer frente à Federação Espírita Cearense, a Confederação Espírita Cearense. Por divergências interpretativas em relação a alguns pontos doutrinários e questões também de natureza pessoal. E assim o movimento espírita cearense tem esse grande baque, essa divergência de instituições vinculadas a um grupo e a outro grupo. Até que, em razão do Pacto Áureo, com a passagem da Caravana da Fraternidade em Fortaleza, liderada pelo inovidável Leopoldo Machado, a caravana, para quem conhece a história, no ano seguinte à celebração do Pacto Áureo, de janeiro a dezembro de 1950, percorreu vários estados, no total de 11 estados, do Nordeste e do Norte do Brasil, percorrendo praticamente todos os estados do Nordeste e 2 do Norte do Brasil, à exceção dos territórios nacionais à época existentes. E o fato é que nós vamos ter a presença de Leopoldo Machado em Fortaleza no dia 23 de novembro de 1950, já pertinho da conclusão dos trabalhos da caravana. Aqui com ele estiveram presentes alguns companheiros de outros estados, e da caravana original, Francisco Spinelli e o médium Ari Casadio, que neste mesmo espaço aqui recebeu uma mensagem mediúnica de Viana de Carvalho, conclamando os espíritas cearenses a esse estreitamento de laços de fraternidade e que nós deixássemos de lado esse ranço prejudicial da antifraternidade que tanto nos separa e que atrapalha esse projeto de divulgação mais rápida e intensa da mensagem do Consolador Prometido. Leopoldo Machado vem com Francisco Spinelli, com Ari Casadio e outros companheiros e visita a Fortaleza Espírita. Várias instituições ele percorreu. Aqui ele veio e, à época, presidia o Centro Espírita Cearense o general Celso Aurélio Reis de Freitas, um homem de raras virtudes, que Leopoldo Machado identificou ser a pessoa ideal para conduzir esse projeto de união, pela forma cordata, pela forma ponderada, pela forma suave com que ele lidava com as lideranças. Do outro lado, na presidência da Confederação, estava o português, que passou a viver no Ceará desde a década de 1920, José Borges dos Santos, que, desencarnado há 40 anos, deu indiscutivelmente uma grande contribuição ao movimento espírita cearense. Mas havia essas pendências, essas divergências. Então Leopoldo se simpatiza, isso fica constatável quando você lê a obra Caravana da Fraternidade. Ele visitou a 10ª Região Militar para conversar com o general Celso, que ali trabalhava, e poucos sabem, Socorro, que até 1975, porque nós esquecemos desses companheiros, que estamos hoje aqui celebrando mais um encontro, mas veja os esforços dos mesmos, né? Para que nós hoje pudéssemos aqui estar. Esse companheiro deu seu nome a este salão, que hoje homenageia o nosso Bem-vindo Melo, com justiça, mas até 1975 essa sala aqui era chamada de General Celso de Freitas, pelo trabalho desse companheiro ao movimento espírita. E presidia a federação, ele era presidente do Centro Espírita Cearense, presidia a federação, Massulo Melo, que é bisavô do Gabriel Mamed, ao qual fizemos menção. O Orlando registra e diz que sentimos a ausência dele, que poderia aqui hoje estar sendo homenageado, relembrando os seus antepassados queridos, com presença ativa no movimento espírita cearense.
nós vamos ter a presença desses companheiros. Leopoldo Machado visitou o Centro Espírita Francisco de Assis em construção. E registra entusiasmado o tamanho do centro, incomum para a Fortaleza, e chegou até a dizer que ele daria para abrigar a Fortaleza espírita inteira. Visitou a mãe de Humberto de Campos, em Messejana, Ana Campos Veras, que lhe serviu a algumas guloseimas específicas da localidade onde ela vivia à época, feitas por ela própria, e até lamentou a campanha que sua nora havia feito contra Chico Xavier, em razão de um processo movido por alguns familiares, depois retirado, acerca das obras psicografadas por Chico Xavier, que usavam o nome de Humberto de Campos, no conhecido caso da história do movimento espírita nacional. Nós vamos ter Leopoldo Cine fazendo pregações, preleções, conferências em várias localidades, inclusive no Teatro José de Alencar, como aqui também. Uma queixa dele, curiosamente, e aí eu faço a homenagem ao Orlando, aqui presente, o nosso escriba de plantão, o homem das nossas atas e anotações. A grande queixa de Leopoldo Machado foi não ter sido levado pelas lideranças espíritas locais para conhecer o recém-fundado hospital psiquiátrico, depois chamado de ambulatório psiquiátrico Antônio de Pádua, cujo fundador, Dom José Ferreira Mota, foi o avô e o pai, porque foi quem criou o nosso querido Orlando Mota aqui presente. Vejam vocês, poucos conhecem esse homem notável. Ele era deficiente visual, cego, e resolveu idealizar a construção de um hospital psiquiátrico para, como eram chamados à época, os doentes mentais carentes de Fortaleza. Ele acompanhou todo o processo da feitura do prédio, inclusive, segundo informações que o Orlando nos passou, apalpando o reboco para saber se o pedreiro estava de fato caprichando. Esse homem notável depois doaria esse hospital à entidade federativa que vai ser fundada após a passagem de Leopoldo Machado em Fortaleza, que nós vamos comentar agora. E o fato é que Leopoldo parte, mas fica a proposta do acerto entre os membros da Federação Espírita Cearense e da Confederação Espírita Cearense. O acordo foi estabelecido com a proposta da dissolução das duas instituições, e de fato assim aconteceu. A Confederação Espírita Cearense deixou de ser a Confederação e voltou a ser tão somente o Grupo Espírita Auxiliadores dos Pobres, e a Federação Espírita Cearense, de igual forma, deixou de ser Federação Espírita Cearense e passou a ser novamente o Centro Espírita Cearense. O acerto estabelecido era de que, a partir da nova entidade federativa, que seria fundada em agosto de 1851, sob o nome de União Espírita Cearense, se alternassem na gestão da instituição nos mandatos de 2 em 2 anos, ora alguém ligado ao antigo Grupo Espírita Auxiliadores dos Pobres, e depois alguém ligado ao Centro Espírita Cearense. Um acordo perfeito. Os primeiros 2 anos assume José Borges dos Santos. E o general Celso ficou como vice-presidente. Quando ele assumiu em 1953, por motivos que não preferimos comentar, ele não assumiu. E continuou à frente o senhor José Borges dos Santos, que depois levaria adiante, repetimos, com a contribuição que deu ao movimento espírita cearense. E o general, que era um homem simples, pacato, embora general, pessoa de projeção na sociedade alencarina, mas não era afeito a polêmicas, ele se recolhe e passou a se dedicar à cruzada dos militares espíritas, da qual ele foi um dos fundadores na década de 1950.
E aí nós vamos ter a União Espírita Cearense sendo a entidade federativa do Estado do Ceará, representando o nosso Estado, na época, no Rio de Janeiro, na sede da Federação Espírita Brasileira. No dia 29 de agosto de 1964, num sábado à noite, neste salão, então Centro Espírita Cearense, tendo à frente, parecido ainda está aqui, deu uma saidinha. Ah, está aqui. Ah, está aí, meu amor. Eu não estava vendo a luz. Tendo à frente o general Antônio Leite de Araújo, o nosso queridíssimo general Leite, nós vamos ter uma tentativa de organização de uma nova Federação Espírita do Ceará, que de fato surgirá com o nome de Federação Espírita do Ceará. A primeira era a Federação Espírita Cearense, a segunda era a Federação Espírita do Ceará. Ele indica para assumir a presidência dessa instituição, que contou com um público no sábado à noite, maior do que este. Havia 234 pessoas que assinaram a ata, com mais de 30 instituições espíritas de Fortaleza, entre as quais o Centro Espírita Meimei, cujo representante hoje aqui está presente, o Valdésio, embora o nome hoje do Meimei seja Casa de Maria Augusta. A Sílvia, o Vidal da Penha estava presente, assinou a ata. O Francisco de Assis, eu acho que Milton está lá atrás, né? Alguém do Francisco de Assis aí. O Francisco de Assis estava presente. Tinha um Camilo Flammarion, tinha o Leon Denis, mas não era o seu, César. Era o outro Leon Denis que existia à época em várias instituições, além da presença do hospital psiquiátrico, à época assim chamado Nosso Lar, que estava presente, e a casa que até hoje tem uma parceria muito grande com a Federação, com a generosidade da dona Anália Bueno, a casa ou Lar Antônio de Pádua, que também esteve presente. Várias instituições se organizaram. O presidente foi indicado pelo general Leite e foi o coronel João Perbuari de Vasconcelos, que era, curiosamente, o comandante do Colégio Militar de Fortaleza à época, e ele, o general, ficou sendo o seu vice-presidente. Lamentavelmente, essa instituição, que chegou a trazer o Divaldo Franco para algumas conferências, na década de 1960, desaparece no início dos anos 1970. O movimento prossegue, sob a liderança da União Espírita Cearense. Aqui voltou a funcionar o Centro Espírita Cearense, que a partir de 1974, com uma parceria estabelecida, uma comunhão, por isso o nome comunhão, com o Centro Espírita Meimei, que durante algum tempo aqui funcionou, nós vamos ter o Centro Espírita Cearense deixando de existir como tal e voltando aí a surgir uma nova instituição, a Comunhão Espírita Cearense, que eu tive a felicidade de conhecer o Espiritismo por seu intermédio, quando aqui frequentei o curso básico de Espiritismo. Nós vamos ter, ainda nessa mesma linha de mudanças, de acontecimentos importantes para nós, a presença de Bem-vindo Melo, sobretudo a partir de 1973, quando ele aporta no Ceará. Vai ser ele o idealizador mais tarde da Federação Espírita do Estado do Ceará em 1990. Infelizmente, e também não me peçam para comentar a respeito, os mais antigos devem se lembrar, na década de 1980, em razão de divergências relativas ao movimento espírita, surgiu uma nova entidade federativa que foi a Aliança Espírita do Ceará, que teve à frente personalidades conhecidas do movimento espírita contemporâneo, como o querido amigo e médico Roberto Caldas, que hoje apresenta o programa Antena Espírita, o companheiro Sérgio Pontes, que foi trabalhador, ainda é trabalhador do Centro Espírita Pedro Apó, e que foi o primeiro secretário da Federação Espírita do Estado do Ceará, e o nosso também saudoso e grande divulgador do Espiritismo, Mário Caola Bandeira. Esses companheiros, em razão das divergências e de alguns problemas que existiram e que não vamos aqui comentar, nem na hora do pinga-fogo, por favor, não pergunte, porque não vamos. Emmanuel diz que os historiadores
são responsáveis pelo que eles registram. Nesse ponto, eu sei que eu até estou contrariando a proposta de fato dos historiadores, mas algumas coisas eu prefiro guardar para mim. Os problemas eles vão, talvez com o tempo, serem devidamente esclarecidos, mas eu espero não por mim. E o fato é que a entidade que era a Federação Espírita do Estado do Ceará, a União Espírita Cearense, ela foi desvinculada do Conselho Federativo Nacional e o nosso Ceará ficou de 1990 a 1991 sem ter direito à representação ou assento no Conselho Federativo Nacional. Até que a aliança e os seus líderes, os seus integrantes, num gesto de desprendimento, em reuniões com companheiros como Bem-vindo da Costa Melo, com a Comunhão Espírita Cearense, Antônio Alfredo Monteiro, à época já dinâmico trabalhador do Grupo Espírita Paulo Estevam, à época só tinha o da Piedade. Esses companheiros se reuniram aqui demoradamente para que no dia 21 de outubro de 1990 fosse fundada a atual versão do Centro Espírita Cearense Antigo, a Federação Espírita do Estado do Ceará, que, portanto, no próximo ano estará completando 30 anos de sua fundação, de seu surgimento. Com as dificuldades, com os problemas que ainda hoje deparamos no movimento espírita, a nossa federação vem seguindo seu curso. Em 1991, ela se filia definitivamente à Federação Espírita Brasileira, voltando o Ceará a ter assento no Conselho Federativo Nacional, idealizado graças ao esforço desses companheiros no Pacto Áureo. Essa é a saga da nossa federação, essa é a história do nosso movimento. Quando eu fui convidado, confesso, nós temos ainda um projeto de escrever um trabalho sobre a história do Espiritismo no Ceará, terminando o livro que estamos concluindo neste ano sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos focar a atenção na história do movimento espírita cearense. E é evidentemente que tudo quanto colocarmos nesse trabalho, nós vamos documentar. Como tudo quanto aqui falamos é baseado nos nossos estudos que realizamos desde 1995. Fica aqui, portanto, essa proposta de reflexão para todos nós, a respeito do que nós podemos fazer como instituições espíritas para darmos a nossa colaboração e uma colaboração efetiva em prol desse tão necessário projeto de união e de unificação do nosso movimento espírita. Que Jesus nos abençoe.